Isaías 43, está aí? Olha só o que diz a palavra de Deus, Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei. Assim dei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei o Ocidente. Vós sois as minhas testemunhas, versículo 10. Diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e que creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve antes de vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós precisamos mais uma vez da atuação do Seu Espírito Santo, porque é Ele quem comunica a palavra através do pregador. Ele quem convence o homem de pecado, justiça e juízo. Ele é quem pode falar, e é essa a nossa oração, que o Senhor fale conosco de uma maneira muito poderosa, muito particular, muito singular, em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é 3 encontros. Olha o que diz Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Há 2 palavras importantes aqui. A primeira palavra é que Deus está dizendo para um homem que Ele criou esse homem. Eu te criei. Mas em seguida Ele diz, eu te formei. E há uma mudança de nome. Ele começa dizendo para Jacó, eu criei você, Jacó. A palavra criar tem a ver com existência. Você existe, que eu fiz você, criei. Mas a segunda palavra, ele diz, eu te formei. E ele já dá um outro nome para Jacó. Ele dá o nome de Israel. Para um bom leitor da Bíblia, sabe que o Jacó foi o homem que teve o seu nome mudado por Deus. E de Jacó ele passou a ser chamado Israel. Esse Israel que você conhece como nação hoje, é esse mesmo país que você vê nos noticiários dizendo que o povo de Israel começou aqui, com esse homem. Um homem chamado Jacó teve o seu nome mudado por Deus para Israel. Agora, isso não é pouco. É interessante que quando ele diz Jacó, a palavra criei aparece. E quando ele diz Israel, a palavra é outra, a palavra é formei. Para que você entenda bem, eu quero usar a figura de barro e vaso. É a mesma coisa de dizer que o barro foi criado por Deus. A matéria, o produto, o elemento que vai ser trabalhado. O bruto. Mas um vaso, ele precisa ser formado. A necessidade de trabalho no barro
para que o barro deixe de ser barro e passe a ser vaso. E é muito interessante ouvir que Deus está dizendo: te criei e te formei. A vida do Jacó é tão fantástica que mereciam mensagens sobre ele. Isso nós vamos fazer em outra ocasião. Mas hoje eu quero que você preste atenção que apenas um versículo de Isaías 43 conseguiu resumir 147 anos da vida de um homem. A história de Jacó na terra, isso está escrito em Gênesis 47, 28. A história toda, desde que ele nasceu até que ele foi sepultado, foi de 147 anos. Muitas coisas aconteceram em 147 anos, mas o Isaías conseguiu colocar em um versículo. Houve a experiência de ser criado por Deus, mas houve todo um trabalhar de Deus para formar um príncipe. E essa troca de nome faz toda a diferença. A palavra Jacó significa enganador. Esse é o nome dele. É o nome que ele carrega e é o estilo de vida que ele tinha. E quando ele tem o nome dele mudado, não é por acaso que é mudado. Foi mudado para Israel, que significa literalmente príncipe de Deus. Agora repare, 147 anos, Deus consegue pegar o barro bruto, um engano, um enganador, e fazer dele um príncipe. Não foi no momento, não foi no estado de Deus, foi no trabalhar de um oleiro. Assim como o oleiro pega o barro e começa a movimentá-lo, e molha as suas mãos, e vai operando, e vai tirando deformidades, e vai dando o formato desejado, assim foi o que Deus fez nesses 147 anos na vida de Jacó. Outros personagens da Bíblia já tiveram seus nomes mudados. O Abrão teve o seu nome mudado para Abraão. O Saulo teve o seu nome mudado para Paulo. E o Jacó, por exemplo, para Israel. Mas cada vez que há uma mudança de nome, você não se engane, é algo especial que Deus está fazendo. Por exemplo, João, quando ele vai escrever a sua carta ao Apocalipse, ele escreve para uma das igrejas que está em Pérgamo, na Ásia, e ele diz que uma das promessas de Deus é que lá no céu nós vamos receber uma pedra que tem um novo nome, com todas as explicações e simbologias que isso carrega. É uma referência que haverá um novo nome, uma nova história, uma nova possibilidade. O nome é o que somos, gente. O nome é o que carregamos. É por isso que nós adjetivamos pessoas. Nós dizemos: quem é você? E alguém responde: o meu nome é. Porque o nome é o que somos. E a história desse moço foi mudada. Essa história foi mudada e Deus, escute, Deus pode fazer mudanças na sua vida. Mudanças tão significativas que até o seu nome vai ser outro. Mas essas mudanças não são feitas por nós mesmos. São mudanças de Deus. Se você pegar os 147 anos em que o Jacó viveu na terra, você vai descobrir que pelo menos 3 paradas na caminhada ele deu. Em 3 lugares ele teve encontros com Deus. E foram justamente esses 3 encontros, não no mesmo dia, não no mesmo fim de semana, mas esses 3 episódios que o Jacó teve na sua caminhada, que fizeram com que ele deixasse de ser o enganador e passasse a ser o príncipe de Deus. Deixasse de ser só alguém que foi criado por Deus, para ser alguém que agora tem o formato que Deus quer que ele tenha. E nós vamos passear então por esses 3 encontros. Nós vamos passear por essas 3 paradas, e você vai entender bem que isso é para a sua vida e para a minha vida também. Vamos para Gênesis capítulo 28. Quem é o Jacó? O Jacó é um menino gêmeo do irmão Esaú.
sabia, diz para aquela moça: o seu ventre carrega duas nações estão no seu ventre. E ali você tem a representação de dois povos que já lutavam dentro da barriga da mãe. E quando nasce o primeiro, o segundo nasce agarrado no calcanhar dele. A briga é antiga, dois meninos gêmeos, mas um preferido do pai e o outro preferido da mãe. Naqueles dias havia esse problema como nós temos enfrentado hoje: o pai que gosta mais de um filho e a mãe que gosta mais do outro. E isso não pode dar certo, isso nunca vai dar certo. Como não deu certo aqui? Eles chegaram a uma certa idade e eles então planejaram que a bênção do pai dele fosse dada para o filho mais velho. Pela história bíblica, o filho mais velho é Esaú. Era Esaú que precisava ser abençoado. Mas o Jacó, em comum acordo com a sua mãe, aproveitando que o pai já é velho e cego, preste atenção, cego. Gente, enganar o pai já é sério. Enganar o pai em parceria com a mãe é mais sério ainda. Enganar o pai em parceria com a mãe, o pai cego, lava jato dele, que é muito sério. É muita corrupção, é muito. Por isso foi feito um golpe. E quando você lê a Bíblia rapidamente, você pode ser induzido a pensar que o Jacó é um moço de 20 anos, 18 anos, solteiro, vai casar. Leia com cuidado. Ele tinha 71 anos quando fez isso. Absurdo, não é? Então você que não casou ainda e tem menos de 71, tem jeito para você. O Jacó casou com 71. Diga graças a Deus. E diga Deus me livre também. Agora olha, esse homem se junta com a mãe para fazer um prato para o pai cego, sendo que o pai está achando que é o filho mais velho que está trazendo. Eles enganam. E o pai cego acaba abençoando o filho mais novo, achando que está abençoando o filho mais velho. Quando o filho mais velho chega com a caça, prepara o guisado e leva para o pai cego diz: mas como? Você acabou de sair daqui, já abençoei. É revelada a face. E o Jacó tem que fugir, porque se ele não foge, o irmão vai matá-lo. E é nessa fuga que acontece o primeiro encontro. A Bíblia diz em Gênesis 28 que esse homem sai, orientado pela sua mãe que estava com ele no golpe, e vai para uma outra terra, na casa de um tio, para morar ali, para se esconder ali, até que a ira do irmão passe. Depois ele volta. E é nessa fuga, na fuga dos seus pecados, que ele tem o primeiro encontro. Gênesis 28, do 10 ao 16. Diz aí o versículo 10: e partiu, pois, Jacó de Beceba e foi a Harã. E chegou ao lugar onde passou a noite, pois já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs como seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Versículo 16. E acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele está em fuga, ele põe umas pedras para dormir, ele sonha e Deus se revela para ele. Mas olha que interessante, quando Deus se revela para ele, ele diz: ô Jacó, eu sou o Deus de Abraão, avô dele, e de Isaque, pai dele.
mas não diz que eu sou o seu Deus ainda. Na verdade, o primeiro encontro de um homem que vai ser transformado por Deus é sempre um encontro com a casa de Deus. É sempre um encontro com o Deus dos outros. Imagine que eu não conheço Deus e do meu lado direito tem uma pessoa que conhece. Normalmente essa pessoa vai me levar para a casa do Deus dele. E normalmente essa pessoa vai me apresentar o Deus dele. Eu acabo conhecendo primeiro o Deus da outra pessoa. Pode reparar, a gente diz, ore por mim, porque o Deus é dele, não é meu ainda. O que Deus diz sobre isso? E o Deus dele, você está entendendo? É o primeiro encontro na vida de uma pessoa. Se nós vamos ser transformados por Deus e vamos ser transformados por Deus, nós precisamos desse primeiro encontro. O nome desse lugar é Betel. E em Betel, Jacó conhece o Deus do seu avô e do seu pai. Em Betel, Jacó conhece a casa de Deus, mas não conhece Deus ainda. Esse é o primeiro contato que nós temos com as coisas de Deus. Você vai me desculpar, mas não dá para você ver uma borboleta e dizer é Deus. Não de cara. Você primeiro precisa conhecer as coisas de Deus, a casa de Deus, as estruturas, a igreja de Deus e o Deus de alguém que está falando com você. Seja quem te evangeliza, quem te orienta, quem te acompanha, o líder da sua célula. Você vai conhecendo o Deus do outro. Foi esse o primeiro passo. Repare que no versículo 20, o próprio Deus sabe, o próprio Jacó sabe que Deus não é Deus dele ainda. O próprio Jacó sabe que ele não tem nada com Deus. Olha o versículo 20. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será por Deus. Veja, ainda não é. Se Deus me ajudar, então Deus vai ser o meu Deus. Versículo 22, e essa pedra que eu tenho posto aqui por coluna, eu vou fazer uma casa, será a casa de Deus, e tudo quanto ele me der eu vou dar o dízimo. O Jacó sabia que Deus não era Deus dele, mas esse é o primeiro passo de quem quer ter uma transformação. Nós hoje estamos acostumados com tantos serviços que antes você tinha que fazer indo no local, e agora já é feito à distância, que nós estamos achando que Deus vai ser assim também. Quando eu era menino, para ir fazer um depósito na cadeia de poupança, você tinha que ir até lá, você tinha que pegar a fila e você tinha que ter uma caderneta. A gente falava de ir na cidade, como se morasse em outro lugar do campo, é cidade. Então nós íamos até o médico, íamos até o curso, íamos até o banco. Hoje você não vai mais no banco. Hoje você não vai mais até o curso, você faz curso à distância. E o risco é que hoje você não vai mais à igreja, porque já tem culto transmitido ao vivo, que é um benefício, mas não pode substituir. Você não pode trocar os primeiros passos da transformação de Deus. E os primeiros passos da transformação de Deus passam por ir na casa de Deus, para conhecer o Deus que o outro já conhece e vai te apresentar. Não tem como escapar disso. São os templos, mesquitas, tendas, lugares sagrados, sempre serviram para que hajam os encontros entre o homem e as suas divindades. E erradamente nós acreditamos que lá Deus está. Deus não está lá, mas é necessário que você vá lá, porque é lá que você aprende, e é lá que vão te ensinar. Vocês estão entendendo? O templo não é sagrado. Esse problema de onde adorar é antigo. Para Jesus, uma mulher samaritana chega uma vez, está registrado em João 4, e ela pergunta, o senhor é profeta, né? Ó, o seu povo diz que nós temos que adorar em Jerusalém, o meu diz que é em cima da montanha. Onde devemos adorar? Problema antigo, 2000 anos. Jesus disse, nem no monte, nem em Jerusalém, minha filha. Não é num lugar. Pastor, eu não entendo. O senhor disse que tem que ir na casa de Deus, mas não é lá? É. Você tem que ir
porque tem que ir. É porque lá é a casa de Deus, é o lugar do encontro. Mas Deus não mora aqui. Deus, Ele não fica aqui quando acaba o culto. Quando acaba o culto e você vai embora, Deus vai também. Mas quando você vem, Ele vem também. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele também vai lá, Ele está lá. Então o tempo é o primeiro passo da transformação de Deus. É quando Jacó tem um sonho e diz: casa de Deus, lugar de encontro com Deus, não é meu ainda, mas é por aqui que a coisa começa. Hoje nós vivemos um absurdo. Nós transferimos tudo para tão moderno que perdemos coisas excelentes e essenciais. Por exemplo, em Atos 17, 24 e 25 diz que o Deus que criou todas as coisas não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós temos o desejo de vamos construir um lindo templo aqui, mas não se choque, Deus não vai morar aqui. Para que vamos construir? Para nós cultuarmos o nome do Senhor. Mas não acredite que essas paredes são mágicas, porque não são. Não acredite que o templo é um negócio místico, porque não é. Mas acredite que Betel, a casa de Deus, é lugar de encontro com Deus. E lá em Hebreus diz que nós não somos como aqueles que deixam de congregar. Não é porque Deus não mora aqui que eu não virei. Ele não mora aqui, mas quando a gente vem, Ele vem. Então nós não deixamos de congregar. Nós congregamos. E eu me lembro de tantas experiências que eu tive em templos, em lugares. Quando me converti, eu fui levado ao templo da Nazareno Central. E eu só ia de segunda-feira, porque quem me evangelizava me levava de segunda-feira. E era um culto maravilhoso, especial naqueles dias. E eu vou dizer para você, durante quase um ano, não teve uma segunda-feira que Deus não falou comigo ali. Parece que o pastor ligava para minha mãe, ligava para as pessoas que eu andava, porque aquele homem contava tudo toda segunda. E eu ficava lá no meu canto, eu escondia, e o Luiz Henrique Biazon, hoje pastor em Rio Claro, aquele homem abria a boca e era a mesma coisa, tá? Só eu e ele. Experiências que eu tive no tempo. As primeiras experiências. Eu ainda não tinha o Senhor como meu Deus, então eu precisava do tempo. Eu precisava do tempo, porque era lá que iam me apresentar o Deus da salvação que eu ia conhecer depois. É lá que eu ia ter as primeiras experiências. O negócio está tão virado, está tão de ponta cabeça, filhos, que hoje já existe pelo IBGE a estatística de cristão não praticante. Você aguenta isso? Religião protestante, olha o nome, protestante não praticante, não dá. Protestante não praticante, não. Hoje deve estar tendo no Brasil inteiro protesto. Onde que está quem protesta? No protesto. Você é um protestante? Eu sou. Você foi protestar? Não. Então você não é um protestante. Se você é um cristão evangélico protestante, você não pode ser não praticante. Existe uma estatística do IBGE de um grupo chamado os crentes sem igreja. Não funciona. Não pode. Porque é o primeiro passo da transformação de Deus. É quando você vai à sua igreja, congrega e busca e serve. E eu vi uma frase essa semana que é um pouco pesada, mas eu vou pensar sobre ela. Diz assim: quem não trabalha, dá trabalho. Então você precisa servir ao Senhor na igreja, porque é a igreja que Jesus veio buscar. É o templo que reúne a igreja. É no templo que a igreja se reúne na terça para orar. É no templo que a igreja se reúne no domingo de manhã para aprender a palavra. É no templo que a igreja se reúne no domingo à noite para celebrar. E é nas casas que a igreja se reúne lá nas células para estar junto e um cuidando do outro. Essa igreja precisa do tempo. Chegará o dia que a igreja não vai querer mais ir na igreja, e aí nós estaremos às portas. Você pode ter uma experiência com a casa de Deus.
tem que ser mais do que isso. Alguns dão o primeiro passo, tem o primeiro encontro, tem a primeira parada, mas param. O Jacó não parou no primeiro, são 3 encontros. No primeiro ele teve um encontro numa casa, mas precisa ter o segundo encontro. Qual é o segundo encontro? Segue a vida, e no capítulo 32, o Jacó descobre que esse irmão que ele enganou está vindo atrás dele, com mais um grupo. Quantos tinham no grupo? 400 homens armados. O que alguém quer fazer reunião comigo com 400 homens armados? Reunião com 400 homens armados? E quem me chamou a reunião é o cara que eu enganei. 20 anos depois, o Jacó começou a orar, hein? Agora ele tinha 91 anos, esposas, filhos e muitos bens. E a Bíblia diz que tinha um val, e o val é um riachinho, e ele passou a família dele para o lado de lá, e ele ficou do lado de cá, e ficou a noite toda lutando com um homem. Noite toda! Só que quando você lê o texto, você descobre que não é um homem qualquer. Gênesis capítulo 32, do 22 em diante. E a Bíblia diz que ele vai lutando e vai lutando, e a noite vai passando, versículo 26 de Gênesis 32, esse homem diz: deixa-me ir, porque a alva já surgiu. Porém Jacó disse: eu não te deixarei se você não me abençoar. Versículo 27, e diz: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O Jacó estava lutando, na verdade, com um anjo, que era uma manifestação da presença de Deus, era com o próprio Deus. É claro que não era uma luta assim, para valer, porque se Deus quiser lutar com o homem, não precisa nem descer, né, gente? Mas era para o Jacó lutar. E era física, era tão física que no final tocou na coxa de Jacó, o Jacó ficou mancando o resto da vida dele. E a Bíblia diz que quando ele tem esse segundo encontro, ele dá um lugar para ele dá um nome para esse lugar. E o nome é Peniel. E a palavra Peniel significa literalmente: eu vi um ser divino cara a cara, mas a minha vida foi preservada. É por isso que é importante o segundo encontro. Eu não sei se você só vai à casa de Deus, só ouve sobre o Deus de outras pessoas, dizendo: Ele é bom, Ele cura, Ele liberta. É preciso avançar para o segundo encontro. Então quando Jacó ele tem o segundo encontro 20 anos depois, ele encontra com o próprio Deus, e passa a ter uma experiência que agora é pessoal. A experiência não é mais do avô e nem do pai, a experiência é dele. E em Peniel ele conhece o Deus da salvação dele. E nesse encontro com Deus, agora sim, ele não precisa acontecer dentro do templo. Depois que você já está familiarizado com o templo e com as coisas de Deus, eu acredito em encontros fora do templo. Antes não. E aí, nesse encontro, coisas gloriosas são reveladas. Por exemplo, foi fora do templo que Nicodemos encontrou Jesus em João 3 e deu a grande revelação do que é nascer de novo. Fora do templo. Foi fora do templo que Jesus, em Lucas 5, chamou Pedro e os irmãos, naquela multiplicação de peixe da pesca maravilhosa, para ser discípulo e seguir, e para ser pescador de homens, na praia. Foi fora do templo, em Marcos 3, que Jesus escolheu 12 homens, descendo do monte depois de orar, chamou os que ele mesmo quis, e chamou para estar com ele para pregar, e deu o nome para 12, Marcos 3. Foi fora do templo que Paulo se converte. Ele era o Saulo que matava a igreja, andando de cavalo no meio do caminho, encontro com Deus. Mas veja que esses encontros aconteceram na vida dessas pessoas depois que elas já frequentavam o templo, depois que elas já ouviram sobre a salvação de outras pessoas revelando. É assim que é. Primeiro você encontra
outra pessoa, no templo. E se você buscar mesmo, você vai ter uma experiência sua. E como é importante você ter uma experiência sua. Encontros com Deus podem não ser explicáveis, mas eles sempre vão transformar a vida de quem encontra. Você vai me desculpar se você é da linha que diz que encontrou com Deus e continuou com a vida do mesmo jeito. Não é possível. Olhe para as páginas da Bíblia. O Moisés encontra com Deus na sarça e desce outro homem. Você vê o Josué temeroso, encontra com Deus e sai general do exército. Você vê o general Naamã, encontra com Deus na cura da lepra e volta um adorador para a Síria. Todos os encontros com Deus são marcantes. Não dá para um homem pecador como eu, como você, ter um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e sair assobiando. Não dá. Sinto, mas talvez ainda não tenha tido aquele encontro. Porque o paralítico encontra e anda, o leproso encontra e limpa, o cego encontra e vê, a gente encontra e é transformado. Veja, eu vi Deus face a face. Isso não pode ser uma coisa na feira, comendo pastel e o óculos embaça e você pensa, é Deus porque o óculos embaçou. Não. Tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que um arrepio. E você pode ter um encontro com Deus. Ele quer. Ele não é interessado. Não se trata de conhecer mais só a casa, os cultos e a estrutura. Passa a ser agora uma experiência pessoal que pode acontecer em qualquer lugar. Mas quando acontecer você vai saber. Algumas pessoas me perguntam, pastor, eu já tive encontro com Deus? Eu tento ser educado. Disse, não sei. Agora um homem que teve encontro com Deus sabe que teve. Uma mulher que teve encontro com Deus sabe que teve. Alguns me perguntam, pastor, eu tenho tal dom? E eu sou muito educado, eu digo, não sei. Porque quem tem o dom sabe que tem o dom. São coisas maravilhosas demais para não fazer diferença na vida do homem. E essa transformação de que eu te criei, eu te formei, passa pela casa de Deus e passa por um encontro entre você e Deus. Vai chegar a hora, se ele já não chegou, de você não depender mais do Deus dos outros. Você pode falar com o seu Deus a meu favor. Você pode dizer uma palavra do seu Deus para mim. Você pode... Não. Vai chegar uma hora que a experiência precisa ser minha. Precisa ser pessoal, precisa ser marcante. Precisa ser minha. Para que eu não diga mais Deus de Abraão e Deus de Isaac. Chegar uma hora que eu vou precisar dizer, meu Deus, meu Pai, melhor, Paizinho íntimo, porque só assim que a transformação vem. E veja, Deus está interessado, Deus quer, mas Ele não pode fazer isso por você, porque ir à casa de Deus é com você, ir atrás daqueles que ensinam sobre o Deus dele para vocês, com você. E ter um encontro no dia da sua angústia é com você. É você que entra no seu quarto, disse Jesus, e fecha a sua porta e fala em secreto com o seu Deus, e o seu Deus que te vê em secreto te recompensa. A gente consegue ir até um lugar com você, mas uma experiência profunda, ela tem que ser sua. Ela é do tamanho da sua sede, ela é do tamanho da sua fome. Eu recebi um comunicado esses dias, eu achei bacana demais. Diz que um menino pergunta para o pai, e diz, pai, que tamanho que é Deus? Pergunta difícil. Ele pega a mão do menino, aponta para o céu e fala, está vendo aquele avião? Estou vendo, pai. Olha lá, é igual Deus. E depois pega o menino e leva para o aeroporto e vê um grande avião ali no chão. E aí ele pergunta para o menino que já tinha dito, o avião lá em cima é pequeno, mas esse aqui é grande.
lá e diz, assim é Deus. Deus não é um avião, viu gente? Deus não é um avião, não. Assim é Deus. Quanto mais perto você está, maior Ele é. Isso é tão democrático, isso é tão maravilhoso. Hoje você pode ficar até as 2 da manhã assistindo TV. Ó. Mas pode separar um tempo desse para buscar Deus. Quem quer, a porta está aberta e o véu foi rasgado. Para quem quer, vai ter um Deus pronto para te ouvir, para se revelar a você. Para quem quer, haverá revelações maravilhosas nesse livro para algumas vidas. Para quem quer. Eu já decidi alguns anos atrás que eu não queria mais conhecer só o Deus do meu pastor. Eu não quero conhecer só o Deus do meu pastor. Gostei demais de conhecer o Deus do meu pastor, mas teve um momento que eu tive sede de ter o meu Deus. E aí eu tive um encontro com o meu Deus e passei a ter uma relação com o meu Deus. E eu tenho um ótimo relacionamento com o meu pastor, e eu respeito o meu pastor. Essa semana estive com o meu pastor, mas a relação não depende mais do meu pastor. Se o meu pastor puder vir, eu estou com o meu Senhor. Se o meu pastor não puder vir, eu estou com o meu Senhor. Se o meu pastor me mandar uma mensagem, eu estou com o meu Senhor. Mas se ele não me mandar, é aqui, agora não é mais aqui, agora é aqui, é horizontal e agora é vertical. Precisa ser assim. Mas há o terceiro encontro, o encontro com a casa de Deus e com Deus dos outros, o encontro dele mesmo com Deus, diz aí a palavra de Deus, e depois tem um terceiro encontro. A Bíblia diz que a vida continuou, ele foi abençoado, o irmão dele não matou ele, fez as pazes, era um homem rico, segue a vida, foi morar numa região que não era para morar. A filha dele está passeando, os moços daquela região abusam da menina. Isso é um problema. Abusam da menina, e quando os irmãos da menina chegam, você imagina como é que fica uma casa. Os irmãos querem tomar satisfação, todo mundo fica injuriado, e vão lá na casa do povo que abusou da menina. Vão lá tomar satisfação. E a guerra estabelece. E os filhos de Deus, que não eram para estar naquela cidade, estavam em desobediência naquela cidade, e por causa da sua desobediência estavam colhendo essa tragédia. Ainda fizeram o favor de piorar a tragédia, porque foram tomar satisfação com os moços que abusaram da nossa irmã e fizeram uma armadilha para eles. Disse: a gente quer que vocês casem com a nossa irmã, a gente também quer casar com a irmã de vocês, mas nós temos um costume aqui, ó, tem que circuncidar todo homem. O que é circuncidar? É cortar a pele do órgão sexual masculino, tirar aquela pele. É um sinal de aliança com Deus no Velho Testamento, chama circuncisão. E eles disseram: se vocês circuncidarem todo mundo aí, ó, a gente deixa vocês casar com a nossa irmã, a gente casa com a irmã de vocês, a gente começa a investir aqui, compra terreno, vai fazer um povo só. E os meninos lá acreditou. E depois que eles circuncidaram, diz que com 3 dias, todo mundo lá com muita dor, 2 meninos, 2 irmãos da moça, foi lá e matou todo mundo. Veja, um abismo puxa outro, uma desobediência puxa outra, um caos puxa outro. Não acabou de ser um encontro com Deus? Deus diz: vai morar lá. Ele foi morar lá. Isso é tão sério. Às vezes Deus está dizendo para você: não vai. Você fala: eu vou. Isso é tão sério. Pois essa desobediência causou dano. Foi uma das nossas irmãs violentada. E para arrumar a situação nós pioramos, porque 2 dos nossos irmãos agora mataram todos os homens de uma vila. Isso foi sério. Então Deus chama Jacó para o terceiro encontro. Casa de Deus, Betel. Encontro com Deus, Peniel. Deus manda agora no capítulo 35 o terceiro encontro. Você pode olhar comigo? Capítulo 35. A Bíblia diz que Jacó foi chamado por Deus, versículo em diante,
E depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel. É isso mesmo, mesmo nome que você conhece. Vai de novo para a casa de Deus. Você está entendendo? Você não ia na casa de Deus? Você não teve encontro com Deus? Não arrumou um problema na sua cabeça? Então vai de novo para a casa de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Vai de novo para Betel e habita ali. Não saia mais da casa de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Não saia mais da casa de Deus. Habita ali. Quando você saiu, deu tudo errado. Habita ali. Vai para Betel e habita ali. E faz um altar a Deus que te apareceu quando você fugia da face de Esaú, teu irmão. Então Jacó e a sua família e todos que estavam tiraram os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel e ali faremos um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Versículo 6. Então chegou Jacó à Luz, é o nome do lugar, que estava na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou um altar e chamou aquele lugar de El Betel. Ué, mas não é Betel? É, mas ele chamou de El Betel, que quer dizer literalmente, eu te abençoo de novo. Sabe o que é isso? Às vezes a gente já foi abençoado por Deus, conhecendo a casa de Deus e aqueles que andam com Deus. Depois nós avançamos, tivemos a nossa própria experiência, e enquanto você não tiver a sua experiência, as coisas não vão fazer muito sentido. Mas depois a gente erra, e nós precisamos voltar para a casa de Deus, e Deus precisa nos abençoar de novo. Eu imagino Jacó chegando de novo na casa de Deus e dizendo: Deus, a minha filha foi violentada. O Senhor mandou eu morar aqui, eu fui mudar, eu fui fazer as coisas do meu jeito, minha filha foi violentada. E mais, 2 meninos meus entraram numa vila e matou todos os homens. Agora todo mundo sabe que a gente tem gente que mata dentro da nossa casa. Esse homem que já esteve na casa de Deus, já teve encontro com Deus, ele precisava ser abençoado de novo. Talvez seja essa a sua situação. Como é importante na caminhada, de vez em quando, você ir na casa de Deus para ser abençoado de novo. Como é importante a bênção vir de novo. Como é importante você ser acolhido de novo, abraçado de novo, limpo de novo. Foi isso que Jesus fez com Pedro? Foi. Quando Jesus quis lavar o pé de Pedro, e Pedro não deixa, Jesus disse: então você não tem nada comigo. O exagerado já grita: então o senhor lava tudo. Ele disse: também não precisa lavar tudo, mas eu preciso lavar o seu pé. Escute essa frase, Jesus dizendo: porque se eu não puder limpar você, dar manutenção em você, cuidar de você, você não tem parte comigo. Deus, Ele quer te abençoar de novo. Gente que entrou na casa de Deus há 20 anos atrás, e foi realmente porque um outro foi apresentar Deus para ele. Mas depois avançou o processo e você teve o seu encontro. Glória a Deus. Mas depois que você teve o seu encontro, o seu livramento, a sua experiência, você viu Deus face a face. Sua alma foi preservada. Peniel tomou decisões erradas, falhou, sofreu um dano, está sofrendo dano ainda. É hora de voltar para Betel e dizer: é o Betel, o Senhor me abençoa de novo, o Senhor me dá uma chance de novo. Eu quero começar de onde eu parei. E essa talvez seja uma das coisas mais lindas que você vai achar em toda a Bíblia. O Deus que dá novas chances para as pessoas. Como é maravilhoso ter novas chances. Em 1996, eu era um obreiro do culto da Nazareno Central de terça-feira, auxiliar do pastor Amarildo. E ali nós fazíamos um trabalho maravilhoso. Toda terça, culto de cura e libertação. E de quinta eu dava curso de batismo e de discipulado. 96, faz a conta. Você quer descobrir minha idade? Eu tinha 12 na época. E aí Deus começou a abençoar e pregava nas igrejas.
40 pessoas, inventando coisas sobre a minha vida, sobre a minha reputação. Eu já estive na casa de Deus, eu já tinha tido encontro com Deus, mas eu estava precisando que Ele me abençoasse de novo. Então eu fui numa vigília, e quando eu entrei na vigília, uma pessoa estava de costa lá no canto, não me viu, mas na hora que eu entrei, ela disse: moço, assim te diz o Senhor, foi eu que chamei você, e eu vou fazer tudo novo na sua vida. Eu confesso que naquele dia, naquela hora, eu estava tão fechado que aquilo bateu e disse: amém, Jesus. Mas eu não queria mais, muito machucado. Fui para um culto, fui para dois, eu fugia de culto, e num culto da Nazareno Central, numa manhã, o pastor abriu a Bíblia, fechou e disse: eu ia pregar uma mensagem, mas eu sinto do Espírito Santo pregar outra, e eu vou fazer o que Ele está mandando. Abri Filipenses 4, nunca me esqueço. E naqueles dias a igreja já tinha galeria, mais de 1.500 pessoas sentadas. Parecia que era ele e eu. E ele pregou tudo. Quanto a mim, julgo que não alcancei ainda, mas uma coisa faço: deixando as coisas que para trás ficam, sigo para as que estão diante de mim, até o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Decorei naquela manhã, nunca mais esqueci. As pessoas foram embora, e eu tive uma visitação de Deus especial naquele lugar. Alguns passavam e falavam glória, os outros passavam e falavam misericórdia, os outros passavam e falavam vixe, eu não estava nem aí. Deus estava me abençoando de novo. Talvez você que está me ouvindo precise disso. Não sei. Eu não sei se você já teve encontro com Betel, na casa de Deus, com pessoas que são de Deus e podem te ensinar. Se não, você precisa ter um encontro em Betel, gente. Precisa começar. Eu não sei se você já avançou e já teve o seu próprio encontro, a sua visitação, a sua experiência com o Deus da sua salvação, Peniel. Não sei. Mas eu não sei se depois já aconteceu tudo de ruim e você precisa do El Betel, que Ele te abençoe de novo, porque às vezes a gente erra, se afasta e deixa. Aí Deus diz: pode subir aqui em Betel. Deus não vai mudar o plano por sua causa. O plano de Deus continua sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós não somos como aqueles que deixam de congregar. Nós vamos congregar, nós vamos estar juntos e nós vamos obedecer para a glória de Deus. Porque foi numa igreja que você veio hoje à noite, e foi numa igreja que você está ouvindo que Deus quer abençoar você de novo. E eu quero orar por você. Se você estivesse na sua casa, estaria assistindo Fantástico. Não sei se já começou. Estaria vendo manifestação. Aqui você está ouvindo que Deus quer te abençoar de novo. Vamos ficar de pé? Quero orar com você. 3 encontros. Betel é casa, mas do Deus dos outros. Peniel é encontro seu com Deus. Muda tudo. E El Betel é casa de Deus para te abençoar de novo. Você que já foi abençoado e errou. Quem entendeu? Então eu quero orar com você. Se você precisa dessa oração, feche os seus olhos. Você vai orar aí no seu lugar. Eu vou orar aqui. Quero orar por você que ainda está tendo encontros com a casa. Deixa eu te dizer, não podem ficar longe um encontro do outro. Você precisa ir mais na casa de Deus, porque lá na casa de Deus você vai conhecer o Deus do outro, até que ele seja seu. Mas é importante você ir na casa de Deus. Não deixe de ir ao culto. Não troque o culto por churrasco. Não troque o culto por lazer, por aniversário. Não troque a casa de Deus. É uma vez na semana, domingo à noite, terça à noite, uma vez.
casa do seu Deus. E Ele vai se revelando para você na casa dele. Encontro em Betel. Faz um compromisso de ir na casa de Deus. Vença os inimigos da casa de Deus e vá à casa de Deus. Quero orar por você que precisa ir além da casa, ter uma experiência pessoal. Você escuta dizer de falei com Deus, Deus falou comigo, senti a presença. Isso precisa ser seu também. Deixa eu te dizer, o dia que você experimentar, você vai me abraçar e vai dizer: o Senhor tinha razão. Não há nada mais maravilhoso do que ter uma experiência pessoal com Deus. Não há. Não há. É a melhor coisa. Pai querido, Pai celestial, eu quero orar por estes que estão tendo encontros em Betel com a casa de Deus, encontros com o Deus do pregador, encontros com o Deus dos moços do louvor, encontros com o Deus das outras pessoas. Que eles não parem, que eles não retrocedam, que eles não se privem, em nome de Jesus. Que essa pessoa, Deus, que está começando na sua casa, se firme cada vez mais e tenha as experiências que são necessárias no tempo, no louvor, na oração, nas coisas do mundo. Mas eu quero orar também por estes, ó Deus, que precisam de um encontro mais pessoal, que estão sabendo tudo da igreja, conhecendo a casa de Deus, mas não ainda o Deus da casa. Hoje à noite, em nome de Jesus, nós pedimos por uma revelação pessoal. Pessoas que precisam descobrir que Jesus é Deus pessoal, é o Deus da minha salvação, não é o Deus só do Abraão e do Isaac, é o Deus da minha salvação, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, se revele. Talvez o Senhor vai se revelar, porque a angústia desse coração é a angústia que o Jacó tinha. Tem que enfrentar o irmão 20 anos depois, ameaça de morte, enfrentar os fantasmas do passado. E é nesses momentos de pesar que o Senhor aparece. É nesses momentos de pesar que o Senhor também se revela. Então pessoas vão conhecer Jesus, é agora, é na luta, é na escassez, é na dor. Mas que bom se isso acontecer, porque quando temos um encontro com o Senhor, nós vemos o Senhor face a face, a nossa alma é preservada. Preserva, Senhor, a nossa alma, mas não nos prive de ter um encontro pessoal contigo. Hoje à noite eu quero orar a Deus por esses que precisam de um encontro pessoal com Deus. E por fim, eu quero orar por os que já tiveram encontro, mas precisam ser abençoados de novo. Irmão, eu vou aproveitar que você já teve um encontro com Deus, mas que você precisa ser abençoado de novo. E eu vou chamar você aqui à frente. Deus disse: vá até Betel, lugar que você já foi, e ali eu vou te abençoar de novo. Vem até aqui à frente, você que precisa desse terceiro. Ninguém acha nada de ninguém, nós só estamos aqui na presença de Deus. Eu preciso que Deus me abençoe de novo. É isso. E nós queremos orar agora, porque você tem um chamado especial de Deus. Não foi por acaso. E se você vem a Betel de novo, Ele pode te abençoar de novo. Você já teve a sua experiência, mas errou, mas foi onde não devia, falhou. Então você volta para Betel e Ele te abençoa de novo. Mas alguém gostaria de receber essa oração sem nenhum constrangimento? Se sim, vem aqui à frente e nós vamos orar para você. Pai querido, Pai celestial, você que está no seu lugar, então não precisa, eu preciso que você ore agora pelos nossos irmãos
que aí no seu lugar você levante a sua mão, mas você faça uma oração para ser ouvida no céu. Que você comece a orar em voz alta e declarar a vitória de Deus sobre essas vidas. Se você não precisa se abençoar de novo, então você estende a sua mão e ore. Não precisa ficar calado. Você pode abrir a sua boca agora. Você pode orar como tem aprendido a orar. Pode orar e declarar a bênção de Deus sobre a vida dessas pessoas. Pai querido, Pai celestial, em nome de Jesus, tua palavra fala sobre alguns encontros de Deus com homens. E a tua palavra diz que alguns homens vão de novo à casa de Deus, depois de terem experiências difíceis, experiências de perda, experiências, ó Deus, onde o mal aparece na nossa vida. E naquele momento, pela graça do Senhor, nós mudamos o nome daquele lugar para El Betel. O Senhor me abençoou de novo. E é isso que nós queremos fazer com essas pessoas, nossos irmãos que estão aqui no altar, Senhor. Nós queremos estender as mãos e pedir que o Senhor abençoe de novo a vida dessa moça e desse moço que já se encontraram com o Senhor, que já tiveram a sua experiência, mas que por algum motivo precisam hoje de um toque novo, precisam hoje de uma nova chance, precisam hoje de uma nova oportunidade. Quantas vezes, ó Deus, a sua palavra diz que o Senhor visitava o Abraão e dizia a mesma palavra: Abraão, eu vou fazer na sua vida uma grande obra. Abraão, não tenha dúvida, não desfaleça, não se esqueça, fui eu que apareci, e sou eu mesmo que vou fazer. Ó Deus, o Senhor é o Deus que abençoou o pai da fé por 25 anos, todas as vezes abençoava de novo, e abençoava de novo, e abençoava de novo. E nós queremos pedir isso pela vida desses homens e mulheres que estão aqui, que o Senhor abençoe de novo, abençoe o ministério, Senhor, aviva o ministério, o chamado. O Senhor já deu o ministério, já deu o chamado, já deu a Deus a direção, e hoje eu quero, em nome de Jesus, pedir a bênção de novo, a renovação, Senhor, dessas coisas excelentes, a renovação das coisas que haviam sido perdidas, o vigor espiritual, a alegria da salvação, os dons do Espírito que pararam de se manifestar e precisam de novo ser colocados em prática. Ó Deus, os talentos, ó Deus, a devoção, aquelas coisas são lindas, ó Pai, nós precisamos da bênção de novo. Queremos Betel, queremos Peniel, mas clamamos por El Betel. Abençoa de novo, ajuda de novo, entra de novo, levanta de novo, faz de novo, Senhor, faz de novo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar.